E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vim aqui falar sobre um assunto que foi muito pedido para mim, principalmente para alunos de ensino médio lá no Instagram, que é botânica, tá? Antes de chegar em fisiologia vegetal, tipos de tecidos e tudo mais, nós temos que falar sobre os grupos de plantas que são totalmente diferentes um do outro, tá bom? Então, primeiro, a gente vai falar sobre as briófitas, que são o grupo mais basal das plantas terrestres, que descenderam provavelmente de algas verdes e tem algumas adaptações para a vida na Terra. Então, vamos lá. As briófitas são plantas de pequeno porte por dois motivos. Primeiro, elas não têm estruturas rígidas de sustentação. E segundo, elas não possuem vasos que vão conduzir água, sais minerais ou substâncias orgânicas. A transferência desses materiais é feita por difusão entre as suas células. Então, elas não têm mais que 3 centímetros de altura, tá? Elas possuem uma película muito fina para evitar a perda de água no ambiente terrestre. Porém, como ela é muito fina, elas ainda crescem em ambientes úmidos e que não recebam luz direta por muito tempo. Ou seja, galhos de árvores no solo em regiões muito úmidas, então perto de cachoeiras, perto de rios. Sempre que o ambiente é muito úmido e não recebe luz solar direta, vai ter briófitas, tá bom? Elas possuem tecidos diferentes, com diferentes especializações. Então, ela vai ter estrutura reprodutiva, estrutura de sustentação, por mais que não seja uma sustentação muito eficiente, e estruturas que vão absorver água do solo, tá? Entram nesse musgo. Entram nesse grupo musgos, algas hepáticas e antóceros. Vou colocar a foto de cada um aqui. Musgos, algas hepáticas e antóceros. Beleza? Então vamos continuar. Estou aqui com a minha super cola porque eu esqueço de coisas no caminho, a ordem que eu vou falar. Mas vamos lá. Ciclo reprodutivo de musgos. Como é o grupo com maior diversidade, ele sempre é o grupo que está mais explícito quando a gente fala de reprodução de briófitas, tá? A fase duradoura dos musgos é o gametófito, que é a estrutura que vai produzir os gametas, tá? Essa fase é haploide. Então, a fase dominante das briófitas é a fase haploide, tá bom? O gametófito possui duas estruturas, geralmente em plantas separadas, tá? Nós temos o anterídeo, que é a estrutura masculina que vai produzir os anterozoides. Meu Deus, professora! Pausa o vídeo, volta, escreve aí que é importante esses nomes, tá? Esses nomes são importantes. E nós temos o arquegônio, que é a estrutura feminina que vai produzir a oosfera. Então, como que a gente pode relacionar isso com o sistema reprodutor humano? O anterídeo seria o testículo, que vai produzir os espermatozoides, que são os anterozoides. Em compensação, na parte feminina, nós temos o arquegônio, que vai produzir a oosfera. O arquegônio seria o ovário e a oosfera seria os óvulos. Então, os gametas são oosfera e anterozoides, beleza? Vamos continuar então. Depois da fecundação, que vai acontecer por meio da água, então nós temos aí uma dependência forte da água nas briófitas. Forma-se o esporófito, que é a fase que não é dominante, tá? É a fase que é temporária e tem uma duração muito curta. O esporófito vai surgir em cima do gametófito, ele é o desenvolvimento do embrião, e vai formar o esporângio, lá na pontinha. Eu vou colocar a imagem aqui do lado, uma imagem grande. O esporófito
vai produzir o esporângio. O esporângio vai ter várias células dentro dele, células mãe de esporos, que vão sofrer meiose, ou seja, aquelas células, os esporos que serão formados, serão haploides também. Então, nós temos aí plantas femininas ou plantas masculinas, tá? E quando germinam, dão origem ao gametófito novamente, voltando para o início do ciclo, tá bom? É um grupo muito pequeno não, é muito simples de estudar, porém precisa prestar atenção nesses nomes pequenininhos, tá? Eu vou colocar aqui também a imagem não sei se é a imagem que eu vou desenhar ou a imagem da internet, da estrutura do gametófito do esporófito. Importante saber que nós temos caulídeos, filídeos e rizóides nas briófitas. Nós não temos raízes verdadeiras, não temos folhas verdadeiras, nem caule verdadeiro. É tudo caulídeo, filídeo e rizóide, tá bom? Com isso, eu vou colocar aqui no final um vídeo mostrando os esporos saindo do esporângio, tá? E é isso. Nos vemos no próximo vídeo e um grande beijo para vocês. E antes que eu me esqueça, se você gostou desse vídeo, se ele foi útil para você, se agregou alguma coisa ao seu conhecimento, curta, compartilhe, comente, interaja comigo porque eu sou sedento de atenção de vocês. E é isso aí.